Tome sua Bíblia. Capítulo 5, segundo livro de Reis. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor, está vendo aqui que o Senhor está com letra maiúscula? Vocês estão vendo isso? Esse Senhor aqui é o próprio Deus, né? Dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria a lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos, carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para ele, para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada, você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Né? Isso aqui era a convicção de Naamã. Na minha versão diz assim, ó: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu, né? Pensava eu que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farpar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei, embora Naamã insistisse, ele recusou. O último versículo a gente encerra a leitura. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas, 2 carroças, carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Amém? Nesse período aqui da história, que compete aqui a narrativa de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 5, em torno desse contexto aqui, havia uma tensão muito grande entre o povo de Israel e a Síria. Eles viviam em guerra, hora ou outra estourava uma luta, estourava uma guerra, estourava uma batalha, mas também, hora ou outra, eles estavam em paz entre si e viviam dessa maneira, né? Havia sempre uma expectativa de guerra, mas quando não, as coisas andavam em paz. E foi nesse período de tensões de guerra entre esses 2 reinos, na verdade, muitos outros reinos estavam em tensão
era eminente, guerras constantes, mas em especial esses dois reinos, o reino de Israel e o reino da Síria, foi num determinado momento de tensão bélica, de guerra entre as duas nações, que o escritor do segundo livro de Reis para contar uma história, né? Essa história aqui que nós acabamos de ler. E eu tenho certeza absoluta que você, que tem um tempo de cristão, né? Tem bastante tempo que frequenta a igreja, já ouviu muito falar sobre essa história, sim ou não? Com certeza você já participou de uma campanha dos 7 mergulhos, com certeza você já fez ato profético dos 7 mergulhos, com certeza você fez 7 coisas para ter o seu problema resolvido. Com certeza. Você já passou por essa experiência, né? E honestamente falando, você foi enganado. Você foi enganado porque a história que nós acabamos de ler, o que nós acabamos de ver, não é sobre fazermos 7 coisas para recebermos alguma coisa da parte de Deus. O que nós acabamos de ler não é uma receita de ato profético para que Deus faça alguma coisa por você. O que nós acabamos de ler é uma das mais belas histórias de salvação no Antigo Testamento. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, como Deus salvou um homem que era quase intocável pela salvação dentro do seu contexto natural, né? Queria olhar todo o contexto, os versículos que nós lemos aqui, e começar a fazer algumas observações com você, tá bom? A partir do versículo 1, por gentileza, a gente vai ver aqui que esse versículo fala sobre Naamã, que esse homem era um comandante do exército do rei da Síria, ou seja, ocupava o mais alto escalão no exército, era o comandante geral do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado por seu senhor, ele tinha a consideração do próprio rei, né? Além disso, diz o texto ali, o Senhor, nosso Deus, né? Com S maiúsculo, dera vitória à Síria por meio desse homem aqui. E aqui eu queria já destacar algo com você, porque você acabou de ouvir a minha pequena introdução, né? E você viu que existia tensões entre o reino de Israel, que era o povo de Deus, sim ou não? Sim ou não? E o reino assírio, sírio, melhor dizendo. Existia tensões entre esses dois povos, entre esses dois reinos, e eles viviam em combate, não é? E o general do lado de lá, o capitão do exército do lado de lá, o líder do exército do lado de lá, do lado da Síria, era Naamã, que segundo o que nós lemos, o Senhor dava vitória ao seu povo por meio dele. Agora eu te pergunto, se o povo da Síria estava em guerra contra o povo de Israel, que é o povo de Deus, amém? Deus dá vitória à Síria por meio do seu general, Deus o Senhor. Contra quem o Senhor deu vitória à Síria? Contra o povo? Contra o povo dele, né? Isso é lindo, isso aqui é maravilhoso. Porque eu tenho certeza absoluta que você ouviu muitas pregações, sobretudo no Antigo Testamento, onde você vê um povo se levantando contra o povo de Israel, um povo se levantando contra a nação de Israel, e nas pregações que se ouvem por aí, você costuma ouvir que as pessoas do lado de lá representam o diabo, é o Satanás, é o inimigo que se levantou, e o povo do lado de cá é o povo de Deus que está sendo atacado, mas depois vai ter a vitória. Não é dessa maneira que costuma se descrever aquelas guerras que se mostram, se desdobram no Antigo Testamento. Mas sabe o que esse versículo mostra? Que quem está por trás de toda a história, quem está por trás das vitórias e até das derrotas do povo de Deus, é o próprio Deus. Esse versículo fala para nós sobre a soberania de Deus, que está no governo de todas as coisas. Sabe por que você está com o riboleto atrasado? Claro que a culpa é sua porque você gastou demais, mas a soberania de Deus está por trás disso. Sabe por que você tem passado por momentos difíceis, complicados, no que diz respeito à forma como você tem levado a sua vida? A culpa é sua, claro que é.
mas a soberania de Deus está por trás disso. Por que o crente sofre? Por que o crente passa por provação? Por que o crente passa tribulação? Por que o povo de Deus precisa lidar com questões ruins? Porque Deus permite e Ele está por trás de todas essas coisas. E a gente precisa de uma vez por todas entender isso, porque quando se compreende que é o próprio Senhor que está por trás de tudo, inclusive das derrotas que nós sofremos, a gente descansa na verdade de que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, sobre minhas dívidas, sobre meus problemas, sobre minhas tristezas, sobre as minhas dificuldades, sobre as minhas doenças. Ele é soberano e está por trás disso tudo. Permitindo ou agindo, Deus é soberano e governa todas as coisas. Então, o que esse texto deixa bem claro para nós é que Deus é soberano. Governa todas as coisas, todas as nações, todos os povos estão sob o governo de Deus. Inclusive o inimigo da sua alma, né? O pastor Hernandes Dias Lopes diz algo sobre o diabo que eu acho fenomenal. Ele diz que o diabo não passa de um cachorro preso na coleira de Deus e morde quem Deus quiser, né? É isso. Você precisa entender que quem cuida da sua vida é Deus, que quem está no controle, e é engraçado, irmão, que quando a gente olha para o contexto, a gente vê que Deus continua conduzindo o seu plano, continua fazendo com que as coisas avancem. Israel sofreu bastante por causa de sua desobediência, tem culpa nisso, mas é Deus que estava conduzindo todas as coisas, levantando castigos contra Israel, moldando Israel, fazendo com que Israel fosse exatamente o que ele quisesse. Deus está no controle de tudo. Amém? Para algumas pessoas isso aqui seria uma loucura. Como que Deus dá vitória aos nossos inimigos contra nós? Ele está por trás disso tudo. Sabe exatamente o que está fazendo, nós precisamos confiar nessa verdade. Amém? É o que o texto diz. Que Deus deu vitória à Síria por meio de Naamã. O Senhor é quem deu vitória ao inimigo do povo de Deus daquela época. Amém? E o que acontece? No versículo 2 e 3... No versículo 2 e 3, nós vamos ver que Naamã saiu numa incursão contra o povo de Israel, foi fazer ali uma excursão de guerra, né, bélica, saiu numa incursão contra o povo de Israel. Quando ele volta dessa incursão, diz o texto que ele traz consigo, né, uma menina, uma jovem, uma moça, lá da terra de Israel. E aqui, nesse momento, Naamã não sabia, mas a história dele começa a mudar. A mão soberana do Senhor permitiu que ele tomasse uma menina que para muita gente, né, estaria passando problemas difíceis, castigado por alguma coisa, aquele negócio todo, mas olhando o texto bíblico a gente vê que a própria mão do Senhor permite que essa menina seja tomada do seu povo, tomada de sua família, que essa menina saia do seu convívio familiar e como uma escrava vá para a casa de Naamã. O texto diz que ele toma essa menina, leva para sua casa sem saber o que Deus estava fazendo por trás disso tudo. E no versículo de número 3 a gente vai ver que Deus não levou qualquer pessoa para cá de Naamã. Por que a história de Naamã começa a mudar com a chegada dessa menina lá? Porque ela era crente de verdade. Ela era crente de verdade. A gente vai ver aqui no texto que essa menina é uma mulher de Deus. É uma mulher de Deus. E duas coisas aqui mostram bem claro que é uma mulher de Deus. Olha o que o texto diz. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu Senhor, olha como ela se refere ao cara que tirou ela da terra dos pais, da terra da família, tirou ela do seu convívio familiar, né? Com muito respeito, com muita submissão, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria a lepra. Irmão, imagina você diante de alguém que te prejudicou, tirou você do seu convívio familiar, tirou você de sua mãe, tirou você do seu pai e te colocou como uma escrava dentro de casa. E você olha aquele homem que tem um grande problema e você tem consigo a chave, a solução para o problema dele. Reflete um pouco nisso. Será que todos nós teríamos o coração dessa menina aqui? Pode ser que não, mas deveríamos ter. Porque a sua Bíblia ensina, a minha Bíblia ensina que nós não devemos pagar mal com mal. Nós devemos pagar mal se a natureza de Cristo. Recebeu injúria, calúnia, humilhado, passou por tudo o que passou e ainda assim oferece graça, perdão, amor, misericórdia e espera isso do seu povo.
não é? Essa menina aqui, em primeiro lugar, deixa muito claro que ela é uma crente, porque ela não guarda rancor do homem que tirou ela de sua família. Ela não passa por nenhum tipo, não passa, na verdade, para frente, nenhum tipo de sentimento ruim, nenhum tipo de sentimento maligno, porque ela não tem isso no coração dela. Isso é a primeira prova, é o primeiro indício de que ela é uma mulher de Deus. Ela é uma jovem de Deus, é uma moça de Deus. Ela olha diante de si a oportunidade de fazer o bem, ela faz. Isso é coisa do povo de Deus. Amém? Segunda prova de que ela era crente. Olha o que ela diz. Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, me permita lhe dizer que ela está se referindo ao profeta, porque naquela época o profeta era o representante de Deus entre os homens. Então, como os homens não tinham uma revelação clara de como Deus se manifestava, eles tinham a figura do profeta ali como representante do próprio Deus. Então, quando eles falavam de Deus e se referiam a Deus, eles costumavam citar aquele que representava Deus na terra. Então, ela diz lá, o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Você vê algum indício de dúvida aqui? Irmão, eu vou te falar. Você chamar um cara do tamanho de Naamã, com um problema dessa natureza, o cara tem tudo, mas é leproso, e dizer para ele com certeza que o Deus que você serve resolve o problema dele, tem que ter fé. E essa é a prova de que essa menina era crente, ela confiava piamente que o Deus da terra dela era o verdadeiro. E aqui a gente vê a história de Naamã começando a mudar. Por quê? Porque Deus colocou uma crente, uma menina que não guardaria rancor, que não guardaria mágoa, mas mais do que isso, cria que o Deus da terra dela era o verdadeiro. Sabe? E o meu desejo é que sejamos como essa menina. Não importa onde nós estejamos, seja no trabalho, no ambiente de estudos, seja... Não importa que nós sejamos como essa menina. E sabe o que eu acho engraçado? Que o jeito de evangelizar dela é o mesmo de hoje em dia da maioria dos cristãos. A grande questão é que ela não tinha a revelação que a gente tem. Você compreende isso? Ela não tinha a revelação plena que a gente tem, de que Cristo Jesus, o nosso Senhor, é o Salvador da humanidade e veio para nos salvar dos nossos pecados e que todo homem está perdido. Ela não tinha essa revelação. Né? Ela confiava que o Deus de Israel era o verdadeiro, a revelação que ela tinha. E aí ela evangeliza igual um monte de crente de hoje, né? Vamos lá, vamos ler com as palavras que nos farão entender o que eu estou dizendo. Se o meu Senhor procurasse o pastor da minha igreja, ele curaria a lepra. Né? Cara, se tu for na minha igreja, Deus arrumou uma varoa para tu. Se tu for na minha igreja, você vai ser curado desse câncer. Se tu for na minha igreja, Deus abre uma porta de emprego. Se tu for na minha igreja, se tu estiver diante do pastor lá da minha igreja, esse seu problema vai ser resolvido. Ela evangeliza igual muita gente no dia de hoje. Por quê? Porque ela não tinha revelação. Ela não sabia exatamente como passar para as pessoas a ideia de que elas precisam de Cristo Jesus como Salvador de suas almas. Né? Mas ela é absolvida por causa disso. Nós não. Nós sabemos exatamente por que alguém tem que vir para a igreja. Ninguém deve vir para a igreja porque está leproso, ninguém deve vir para a igreja porque está doente, ninguém deve vir para a igreja porque está sem namorado, sem namorada, sem dinheiro, desempregado, sem casa, pagando aluguel. Nós viemos aqui porque aqui está o povo que pode dizer: Cristo Jesus foi para a cruz do Calvário pagar o preço pelos pecados da humanidade. Só nele a salvação, não há outro nome pelo qual os homens devem ser salvos, apenas que Jesus. Você sabe disso. Amém? Ele evangeliza na casa de Naamã e eu espero que nós consigamos reproduzir o exemplo dessa menina. Independente do que tenhamos feito no passado, independente dos problemas que tenhamos, nós devemos demonstrar nossa fé porque sabemos que o nosso Deus é o verdadeiro Deus. Amém? Aí, o texto avança e no versículo 4, 5 e 6, o texto mostra Naamã indo ao rei dele, ao senhor dele, dizendo que a menina disse: esse senhor, e essa parte é engraçada, escrevendo uma carta, né, para que Naamã fosse até o rei de Israel. Quando Naamã chega no rei de Israel, no versículo 7, olha o que acontece. Versículo 7, por gentileza. Olha lá, ó. Assim que o rei de Israel leu a carta,
rasgou as suas vestes. Deixa eu te explicar o que é rasgar as vestes. Rasgar as vestes é um sinal de desespero. Toda vez que você lê na Bíblia, fulano rasgou as vestes, pode crer que ele está desesperado. Por diversos motivos, por N motivos, né? Mas isso aqui quer dizer que quem está fazendo isso aqui está desesperado. E o texto continua. O rei de Israel rasgou suas vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. O rei de Israel, assentado num palácio, comendo do bom e do melhor, com todo luxo, com todo o conforto possível, se vê diante de um problema e entra em desespero. Está claro isso? Que esse homem dentro de um palácio está desesperado. Agora vamos relembrar da menina. Escrava, longe do pai, longe da mãe, servindo de maneira obrigada. Só Deus sabe os abusos que essa menina sofreu naquele lugar e tinha uma fé inabalável. Pode ir lá, que eu sei que lá tem solução. Sabe o que isso ensina pra gente? Que a fé que nós temos no nosso Deus não está condicionada à situação que nos encontramos. O que mais tem gente embaixo da ponte que tem mais fé do que gente que está no palácio, irmão. Tem um vídeo que rola muito aí, né? Viraliza e aparece muito nas redes sociais, de um cara, morador de rua, um colchão estendido, um carrinho cheio dos negocinhos dele ali e tal, e chegando a hora de dormir, ele sem camisa, com uma Bíblia na mão, com a Bíblia diante de si, assim orando. Aí a pessoa que fez o vídeo parou ali, fez o vídeo e tal, depois ele levanta da sua oração, pega a Bíblia para começar a ler, e a pessoa chega lá e diz: rapaz, que legal, que bacana você lendo. E a pessoa diz para ele: eu sempre tenho meu tempo com Deus. E cheio de gente igual esse cara aqui, ó. Quando o boleto bate na caixa do correio, rasga as vestes. Né? Uma briga com o marido, rasga as vestes. Foi fazer entrevista no passeio, rasga as vestes. Enquanto tem uma escrava dizendo: pode ir lá. O Deus que eu conheço é verdadeiro, eu creio. Mas irmã, tu é escrava, foi tirada da família, mas a minha fé não está condicionada à minha situação. Ele é soberano e eu sei que tem controle de todas as coisas. Você compreende isso? Então, muitos reis estão desesperados, em contrapartida, muitos escravos estão confiantes que Deus é poderoso, soberano e está no controle de todas as coisas. Amém? Aí, Eliseu ouve isso, né? Eliseu ouve que esse cara veio até o rei dele. Pode pôr pra gente o versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgar as tuas vestes? Ou seja, por que você está desesperado, cara? Por que você está angustiado, agoniado? Aí Eliseu parece, né, numa linguagem assim, pura e simplesmente humana, parece que Eliseu está tirando onda. Olha o que ele diz: envia um homem aqui, ele saberá que é profeta de Israel. Eu vejo aquele camisa 10 do time dizendo: joga em mim. Pode jogar aqui em mim que eu vou resolver. Mas Eliseu não diz isso por causa dele. É porque ele sabe que ele é o representante de Deus na terra. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Manda esse cara vir aqui que ele vai ver Deus é hoje. Sabe? Eu acho que a gente precisa ter esse exemplo aqui também em estima, porque não é que você pode dizer para um leproso: vem aqui que eu vou te curar. Não é isso que eu estou falando, né? Mas a sociedade, o mundo está esperando uma resposta da igreja. E o que está faltando no nosso meio? Gente pode dizer: pode vir, tem minhas falhas, tem meus defeitos, mas tenho melhorado para a glória de Deus e tenho me esforçado para dar testemunho. Estava conversando com um rapaz esses dias, e é sempre a mesma coisa, né? Não, eu não gosto de crente, não gosto disso, não gosto daquilo, e lá, aquele negócio todo e tal. Mas você, a minha mãe, meu tio, eu tenho um tio, cara. Eu falei: então tu não pode falar de tudo isso, todo mundo. O seu tio é o exemplo
do verdadeiro cristão regenerado que Deus converteu. Cara, você não entende, você não está acreditando, você não conheceu meu tio antes. Eu falei, eu nem preciso. Porque eu sei o que Deus pode fazer na vida do homem pecador. Ele é poderoso para tirar o homem do charco de lodo e colocar o homem com os pés sobre uma rocha firme. Eu conheço esse Deus. Sabe? E a gente se amedronta, a gente tem medo de chamar responsabilidade para nós. Por quê? Porque a gente não está disposto a revelar a Deus como Eliseu estava. Não, pode deixar comigo, pode ficar tranquilo. Porque você é bom? Não, porque eu sou representante de Deus. Porque Deus é na minha vida. Porque tive o coração transformado. Porque Deus fez uma obra verdadeiramente em mim. É por isso que a gente sempre diz, um cristão que não tem convicção da sua salvação, tem alguma coisa errada com ele. Precisa rever seus conceitos, rever até a sua própria conversão, porque, cara, você sabe. Você teve uma experiência com Cristo Jesus. O Espírito de Deus fala com você, você tem experiências do Espírito de Deus guiando a sua vida, a palavra de Deus te dói nos ossos, você tem experiência com Deus, é incomodado pelo Espírito, o arrependimento sempre brota no seu coração, você sabe que Deus fez uma obra. E Deus está contando com você como contou com Eliseu. Não precisando, mas colocou aqui para isso. Para que você possa dizer para alguém que está desesperado, pode ficar tranquilo. Que pelo menos a pregação do Evangelho você vai ouvir. Testemunho, sou falho e tal, aquele negócio todo, mas eu vou me esforçar aqui para que Cristo seja revelado por meio do meu testemunho. Você compreende isso? Pode mandar ele vir aqui. Quando ele chega lá, acontece algo que muito acontece nas nossas igrejas, né? Põe o versículo 10 e o 11 para a gente ler. Isso aqui acontece muito nas nossas igrejas. Quando a gente evangeliza alguém, como essa menina evangelizou, e essa pessoa faz o que Naamã fez, vem até o lugar onde a menina mandou, eles vêm dessa maneira aqui, ó. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai e lava-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Olha o 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo, né? Eu li aqui com vocês, eu pensei de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria. Naamã estava certo, ele pensava de que as coisas seriam do jeito que ele imaginava. E o que tem muito nos dias de hoje é o quê? Pessoas que são evangelizadas, pessoas que recebem a pregação, a gente convida, a gente chama, prega o evangelho, aquele negócio todo, e elas chegam aqui pensando: eu acho que é só ir lá e dar um dinheiro que eu resolvo o meu problema. Eu acho que é só ir para a igreja que minha vida muda. Eles vêm achando. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo, e quando ele chega diante de Eliseu, Eliseu diz: não é como você acha não, é desse jeito aqui. Sabe, e eu já me convenci disso. Nem todo mundo que vai vir aqui vai ficar. Naamã queria meter o pé. Na verdade, quem mais foi abandonado pelas pessoas que ouviram do que Jesus? Lembra do jovem rico? Chegou lá, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aquele negócio todo, Jesus passou para ele. Não é como você está dizendo não, é do jeito que eu digo, né? Vende tudo que tem e dá aos pobres. O que aconteceu? Ele meteu o pé, sabe por quê? Porque tem muita gente que quer vir resolver os seus problemas, mas não estão dispostos a viver aquilo que é determinado aqui. Então a igreja não vai se moldar quem vem de fora. Não é a igreja que tem que criar meios para quem vem de fora. Não, o que Naamã gosta? Naamã gosta dos rios lá de Damasco. Então vamos dar um jeito aqui e fazer com que Naamã vá para os rios de Damasco. Eliseu deixou bem claro: ou você mergulha aqui ou você continua do jeito que você está. Isso não é ignorância não, irmão. Isso é administração do que nós recebemos. A igreja não é minha. Já cansei de dizer aqui, o dia que nós falarmos aquilo que não está aqui, você pode ir embora. Você, na verdade, se nós quisermos impor a você aquilo que não está aqui, fazer de um jeito que a Bíblia não prevê, você tem todo o direito de falar assim: Wesley, vocês estão sendo antibíblicos, e ir para sua casa. Caça uma igreja bíblica. Mas Naamã recebeu da parte de Deus uma revelação. O que é, Senhor? Manda ele se humilhar e descer 7 vezes nesse rio sujo aqui. É isso? É isso. Aí Eliseu passa para Naamã que recebeu de Deus. E agora Naamã não quer fazer o que o profeta passou.
E aí a gente fica nessa encruzilhada. Ou a gente facilita para o Naamã ficar, ou a gente é fiel e deixa aí se quiser. Você compreende isso? O que a gente deseja? Que fique. O que a gente anseia? A gente anseia para que essas pessoas venham, tenham um encontro verdadeiro com Deus e fiquem. Mas a gente não pode negociar aquilo que não é nosso, a Bíblia não é minha, a igreja não é minha, a palavra não é minha, eu só tenho que passar para frente o que Deus nos deu. Lembra que Paulo falou da ceia? Porque recebi do Senhor o que vos ensinei. Amém? Então, Wesley, não gosto desse jeito não, mas... Se você conseguir me contradizer à luz das Escrituras, abre a Bíblia diante de mim e fala, Wesley, olha, isso aqui não é desse jeito que você ensinou, eu vou ser obrigado a parar e acertar isso. O máximo que pode acontecer aqui são interpretações distintas de alguns pontos que cabem isso, mas fora isso, é como que faz para ficar curado? É desse jeito aqui. Não quero não, continua leproso. Não é? Aí olha que coisa boa andar com gente bacana do nosso lado, né? Põe o versículo 12 pra gente, Giovanni. Quem é que está hoje? Gabriel, né? É o costume. Olha a marra de Naamã, a marra, né? Não são os rios Abana e Farpá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nele e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Segura. É aquela pessoa assim... Por que eu não posso ir com essa roupa aqui? Eu gosto do meu decote, eu gosto de mostrar as carnes, né? Deus conhece o meu coração. Se realmente Deus habitasse seu coração, seu exterior já teria mudado. Wesley, você está falando de usos e costumes, vocês sabem que a gente não fala disso aqui, a gente não tem nenhuma motivação aqui para tentar ditar quais roupas vocês vão colocar. Mas um coração regenerado sabe que é modéstia, ordem, não é? Então esse cara está falando, mas por quê que eu não posso continuar levando a vida que eu quero? Por que não é do jeito que eu queria? Né? Do jeito que eu queria não é melhor? Lá em Damasco não tem rio melhor? Ou seja, o meu estilo de vida não é mais atraente, não é mais gostoso, não é mais animado do que esse que vocês estão me propondo? Por que eu não posso continuar vivendo a minha vida? Essa que é a grande questão. Todo mundo quer o que Deus tem para dar, mas ninguém quer ser o que Deus quer que eles sejam. Você compreende isso? E aí tem uma coisa aqui que é maravilhosa. Wesley, se eu não quiser, você pode fazer o que esse cara fez aqui, ó. Então, foi embora. Você pode fazer, mas olha como é que é bom ter gente perto da gente, ó, gente boa. Olha o versículo 13. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Só que sensatez que às vezes foge. Um dia eu estava conversando com um rapaz que é dependente químico, né? E assim, cara, eu compreendo tudo. Aquilo que a Bíblia expõe para nós. Pecado envolvido. Tem a questão do organismo que se adapta meu Deus, fugiu a palavra. A droga propriamente dita. Tem uma série de coisas que precisam ser levadas em consideração, né? Aí ele falou, cara, é muito difícil ser crente. Eu expliquei para ele que não é nós, é Deus que faz uma obra no nosso coração, é que Deus que nos liberta. Expliquei tudo isso para ele, mas eu fui um pouco mais além. Porque ele me contou uma história que foi daqui a Santa Cruz de bicicleta, para comprar droga. Eu falei, cara, olha o quanto você se esforça para destruir a própria vida. Olha o quanto você se esforça para acabar com a própria vida. Se para você não é um problema muito grande sair de Campo Grande de bicicleta para ir a Santa Cruz, para estragar a sua própria vida, por que fazer algumas coisas que vão melhorar a sua vida vai ser tão difícil assim? Eu expliquei um raciocínio lógico para ele e deixei bem claro que ele é um escravo do pecado. Eu falei assim, mas eu entendo isso. Eu compreendo que isso não é por conta própria. Só Deus pode fazer isso no seu coração. Mas se for pensar de maneira lógica, a questão toda é essa, né? Como é que a gente consegue fazer atrocidades para acabar com a vida e não faz umas coisas pequenininhas para melhorar? Então é isso aqui. Olha o que os caras estão falando para ele. Se o cara pedisse alguma coisa difícil, o senhor não ia fazer.
O senhor já foi um guerreiro, um guerreiro, já foi para a guerra, para frente da batalha, matou, quase morreu. Você já fez tanta coisa difícil, o que é dar um mergulho? E aí, eles concluem dizendo, quanto mais, quando ele apenas diz para que se lave e seja purificado. Em outras palavras, cara, se você fizer uma análise fria, a vida sem Deus é pior do que com Deus. Né? Esses dias eu estava conversando com os meninos aí. Pô, não sei como é que vocês conseguem ficar na pista desse jeito. 10 conto uma long neck. 10 reais uma garrafinha de cerveja desse tamanho. Falei, Jesus, está maluco. Ele estava vendo os meninos lá no trabalho conversando, né? Salário mínimo. Não, vou sair só esse final de semana, porque o outro não dá não. E tal. Eu olhando, eu falei, Sabe, como o pecado leva o ser humano a fazer atrocidades gigantescas para destruir a sua vida e não permite que a vida que Deus nos propõe é infinitamente melhor e muito mais simples. É isso aqui. Né? Versículo 14. Olha lá, ó. Assim ele deu ouvido, né? Deus fazendo a obra, Deus trabalhando na vida dele. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como de uma criança. Deus trabalhou de maneira que tudo chegasse nesse ponto. Naamã desse um passo de fé, obedecesse a ordem de Deus e recebesse aquilo que estava caçando. Agora olha o que diz o versículo 15 e eu já começo a encerrar. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, esse aqui é o ponto. Né? Falando aqui sobre milagres e sinais, eu cheguei a citar esse texto, mas achei por bem contextualizar hoje para falar de salvação. Esse aqui é o ponto. O que importa de verdade em tudo que a gente leu? Isso aqui. Naamã poderia ser curado, purificado, a pele dele ficaria como de uma criança, ele poderia chegar lá diante do profeta e dizer assim, esses presentes são para você, por causa daquilo que você me fez, né? Porque tem muita gente que oferta, dizima, pega uma parte ali da causa na justiça e dá como um meio de gratidão e depois vai embora. Vai viver a vida, né? Não, já deu uma oferta lá por aquilo que Deus me abençoou. Aí leva o profeta em casa, o profeta entrega um negócio lá e tal, acontece, e aí o cara dá um dinheiro ali pro profeta, dá um dinheiro para a igreja. Já estamos kit, hein? Vou viver minha vida. Naamã poderia fazer isso, sim ou não? Mas olha o que o texto diz. A declaração do homem que teve um encontro verdadeiro com Deus por meio de sua cura. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Essa é a declaração. Sabe? O intuito de que as pessoas entrem numa igreja como essa ou em qualquer outra é no final de sua experiência dizer, agora eu sei. Né? Dizer o que Pedro disse quando Jesus mandou ele embora junto à multidão e os 12. Para onde eu vou? Se só tu tem palavra de vida eterna. Tudo gira em torno de que o homem reconheça de que fora de Deus não há vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo gira em torno de que o homem chegue a essa conclusão. Não existe outro Deus. Amém? Essa é a causa pela qual todo esse rebuliço aconteceu. E aí vamos ver se Naamã continua crente ou não. Versículo 16 diz, o profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei, embora Naamã insistisse, ele recusou. 17 a gente conclui. E disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, né? 2 carroças carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais, isso aqui que é terrível, nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Em outras palavras, a partir de hoje o foco do meu culto mudou. A partir de hoje eu só cultuo o verdadeiro.
com quem eu tive um encontro. Não são mais as minhas vontades, eu não sou mais o meu Deus, os ídolos que conheci não são mais deuses para mim, o único e verdadeiro Deus que eu reconheço é esse Deus que eu vi na minha cura e que agora eu vou adorar, não adoro nenhum outro, nunca mais, nunca mais. Aqui você sabe que o cara é crente, né? E por que ele pediu 2 mulas carregadas de terra? Porque naquela época tinha-se a crença de que o Deus da terra estava ligado à terra. Então você não poderia adorar o Deus de uma terra numa terra diferente. Então, olha o esforço que o cara faz, e não queria nem mergulhar, né? Não queria mergulhar, agora está pedindo carroça de terra para prestar culto a Deus, né? Então, eu vi uma transformação muito grande. O cara que não queria dar um mergulho no rio, agora está pedindo carroça de terra para levar para a sua casa, né? Então aqui a gente fecha, irmão, entendendo que alguém que tem um encontro verdadeiro com Deus vai dizer isso aqui no final: nunca mais ofereço sacrifício a nenhum outro. Ele é o alvo do meu sacrifício, é o alvo da minha vida, é o alvo da minha oferta, é o alvo do meu culto, é o único e verdadeiro Deus. Amém? Tome sob seus pés, por gentileza. Quero fazer uma pequena oração com você e concluir.